E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de História da Arte do canal Parabólica. Eu sei que essa playlist ficou parada, peço desculpas, né, por uma série de fatores, né, problemas que aconteceram com o meu computador. Depois eu tive que me ausentar porque uma vez por ano eu tenho que parar para fazer uma série de, né, exames por coisas, né, de saúde que eu tenho que acompanhar direitinho. Então, eu sei que ficou parado, eu perdi tudo que eu tinha já pronto, então eu tive que refazer toda a identidade do canal, toda a identidade visual do canal, todas as aulas, tudo do zero de novo, porque as aulas eu quem faço os textos, né? Então isso demanda de algum tempo. E então a gente retorna agora, né, uma vez por semana, toda sexta-feira, com as aulas de História da Arte, né? E agora vai começar também o curso intensivo, né, que a gente vai aí até o Enem. E eu vou preparar também as aulas de História da Arte, vão ser aulas mais, né, digamos que resumidas, né, não com tantos detalhes igual essa playlist, né? É um intensivão até o Enem. Então, se você quer aulas mais detalhadas, né, vai ter tudo nessa playlist lá na aula de intensivão. Vai ser quase que um movimento artístico por aula, né? Então, a gente retorna agora com a aula de história do Egito. Como o Egito tem bastante coisa, eu resolvi separar o Egito em duas partes, né? Igual eu fiz lá com arte pré-histórica. Então, hoje a gente vai ver a parte um, né? E aula que vem, né? Semana que vem, a gente vai ver a parte 2, tá? Então, vamos começar aqui. Ui, deixa eu já colocar para vocês. Então, nós temos aqui a história da arte egípcia, né? Então, primeiro a gente vai começar a entender por que que é importante a gente estudar a arte, né? A história da arte egípcia, né? Porque, embora a arte do Egito esteja na África, né? Por que que a gente separa a arte, a história da arte africana, né, de Egito? Porque os gregos, né, beberam, né, da escola de arte egípcia, bem como a arte mesopotâmia, e aí se inicia, né, a história da arte ocidental, né, que a gente vai ver, né, arte grega, romana e todos aqueles movimentos, né, que a gente até então entende como arte ocidental, né? A gente vai ter a aula de história de arte africana para entender cada civilização, cada povo, né, direitinho, né, com as suas características, com as suas particularidades, mas o Egito ele foi muito importante porque foram 3.000 anos de história, né? Que influenciou aí, né, toda a arte do Ocidente, né? Os gregos beberam na escola de arte egípcia, né? Lembre-se que no mundo antigo as pessoas trocavam informação, né? Elas viajavam muito, né? Elas estudavam bastante, né? É um erro achar que cada pessoa vivia isolada ali. Não, a gente tem esse intercâmbio de informação, né? Vocês podem observar lá na aula de história mesopotâmica, né, de arte mesopotâmica, vários pontos em comum com a aula, né, que a gente vai ver agora de arte egípcia, né? Então, o mundo antigo ele tinha essa troca, né? Então, o início, né, da arte, da história da arte ocidental, ela vem, né, uma das suas fontes com a arte de história egípcia. Além, né, igual eu falei, foram 3.000 anos, né, de história, então é muita coisa, né? Então, né, a gente coloca aqui que a importância, ela vem, né, de se entender o início da história da arte ocidental. E conforme o Gombrich diz, né, um dos maiores estudiosos e autores aí de história da arte, essa coisa, né, que se desenvolveu de se estudar, né, de ter a arte como um aprendizado contínuo, passado de mestre para discípulo, e o discípulo ter o seu copista, né, igual os grandes artistas tinham, Leonardo da Vinci, o Rafael, o Michelangelo, né, que tinha ali os seus discípulos, os seus estudiosos que faziam, né, as artes junto com eles, não se inicia lá na história, né, lá na arte das cavernas, né, como a gente viu em história
né, na arte pré-histórica, que o xamã, geralmente né, aquela pessoa que era tida ali como aquela pessoa que tinha contato com os espíritos, né, com o mundo místico, ela, né, que era o artista, aqui a gente já tem, né, um mestre com o seu discípulo passando, né, esses ensinamentos artísticos, né, como se fosse uma tradição. A arte agora ela já não é vista como uma medicina, né, como algo que cura, como nós temos lá nos índios navarros, na América, né, a gente já tem, né, algo para representar, né, a palavra representação, né, artística, ela começa a aparecer aqui no Egito, né, então, ó, ela não se inicia nas cavernas, né, mas com a arte no Egito, né, já que os gregos, né, foram à escola com os egípcios e a arte ocidental, né, descende da arte grega. Então, os gregos beberam na fonte dos egípcios, né? A civilização egípcia, ela era fascinada, né, pela imortalidade. Então, por eles terem muito dentro de si essa coisa do imortal, né, da vida após a morte, dessa continuidade, né, essa arte ela não sofreu mudança, né, por 3.000 anos. Foi uma coisa muito engessada, né, eles mantiveram, né, os mesmos pilares da arte. A gente vai ver que teve período que se tentou fazer uma modificação, né, claro que houve, né, pequenas alterações, até porque a mão de cada artista é diferente, cada um tenta colocar um pouco de si ali, mas ainda assim os artistas eles eram anônimos, né, porque a arte tinha uma função, igual eu falei, representativa, né, e ela foi muito engessada com características bem marcantes, né? E essa busca de permanência, né, dos egípcios, né, contribuiu, né, para que o desenvolvimento dos pilares de uma grande civilização. Então nós temos a literatura, as ciências médicas e a matemática. Então foi graças, né, aos egípcios que nós tivemos grandes avanços na área da literatura, principalmente das ciências médicas e da matemática, da engenharia. A gente vai ver na parte 2, né, de arte egípcia, eu gosto muito de casar com um pouco do desenvolvimento da sociedade, da civilização, da cidade, porque a arte em si, ela reflete aquele pensamento social. Né? Então a gente vai ver na segunda parte um pouco como que eram, por exemplo, as estruturas das pirâmides, né? Os grandes templos, como que eles construíam, que tipo de materiais eles utilizavam, né? Porque se é uma arte templária que está ali nas paredes, eu tenho certos materiais que vão ser necessários para que aquilo fixe ali ao longo de muitos anos, né? Que fique preservado, né? Por quê? Porque essa arte egípcia, ela tem como uma das funções preparar, né, aquele corpo para fazer a passagem e ele não perder as memórias que ele teve na vida terrena, né? Então tem todo um cuidado, tem toda uma função dela ser uma arte explicativa, né? Dela passar informação para uma pessoa que já fez a sua passagem. Então foi graças, né, a essa função, a esse esmero, esse cuidado, né, que nós hoje temos muitas informações acerca dessa arte. Né? E aqui eu coloquei para vocês já como exemplo um mural com, né, pintura representando a mumificação de um faraó, né, um aspecto da religiosidade presente na arte egípcia. Então nós temos todos os princípios que nós vamos ver da frontalidade, né, de como se tem uma lógica explicativa, né, dos rituais, né, não são a mumificação é só um deles, nós temos vários rituais, né, como forma aí de representação. Então, para a gente começar, né, depois de eu ter falado um monte, o Egito nós temos a localização, né, aqui no Vale do Rio Nilo. Então, aqui é o Egito, nós temos aqui o Rio Nilo, né, no norte da África, né? Lá possui um clima ameno, né, sem rigores, né, de inverno e nem o verão.
nós temos uma atmosfera extremamente seca, límpida e o sol luminoso, né? Então, nós temos aí o sol, né, mantendo a sua influência em temas, né? O Rei Sol, tudo ali em volta, né, do Egito tem algo relacionado ao sol, né? As cheias e as vazantes do Nilo fertilizam o solo de modo extraordinário. Então, nós temos aqui, né, uma civilização extremamente desenvolvida por conta, né, de ser uma região extremamente, digamos que, favorável ao desenvolvimento de uma sociedade, porque nós temos, embora tenha um clima seco, a gente tem um rio, um solo fértil, né? Então, isso já é muito, digamos que, um ponto positivo para que se tenha um desenvolvimento ali. Enquanto outras civilizações nasciam e morriam, né, com as regularidades das cheias do Nilo, a civilização egípcia, né, segundo a autora Carol Strickland, que é outra autora que eu gosto bastante, né, em História da Arte, sustentou o primeiro estado unificado e de grande porte durante 3 milênios, né? Então, assim, nós tínhamos ali, né, depois do ser humano, né, dessa fase nômade do ser humano, de estar sempre ali, vários povos andantes, né, os egípcios foram, né, foi uma civilização que ela se tornou permanente ali, né, então nós tivemos várias outras civilizações que nasciam e morriam de acordo com essas cheias do Nilo, né, com essas fases de produção e depois, né, e os egípcios foram ficando e se desenvolvimento. Então, essa organização social influi diretamente na produção artística, né? Uma vez que você tem, né, socialmente, né, e sociologicamente falando, uma civilização que ela permanece num lugar e ela começa a desenvolver ali a agricultura, né? Você tem ali as pessoas tendo um aumento populacional, você começa a ter o desenvolvimento de costumes, de cultura, né, uma organização hierárquica. Então, esse desenvolvimento social, né, automaticamente, pela necessidade do ser humano, vai causando o desenvolvimento urbano, né? Seja ele em forma de aldeia, seja ele em forma de cidade, né? Assim, cidade que eu falo, vamos supor, os povos nativos aqui da América, né, do Brasil, né, que a gente tem como Brasil hoje, eles se desenvolveram de uma maneira, né, de aldeia. Eles tinham ali as ocas, tinha toda uma hierarquia, enquanto que lá no Egito eles foram se desenvolvendo mais em forma, digamos, de uma maneira urbana diferente. Cada local, né, você ainda tem lá no Oriente, né, a China, a Mongólia, cada povo vai se desenvolvendo de acordo com seus costumes, com a necessidade que tem e um fator muito importante, né, que é o território, né? O que que o território, o que que a geografia, né, a forma do solo, né, influencia nisso tudo, oferece para essas pessoas, né? Um exemplo são o formato de cidade que se tem na América Andina, né? Então, todos esses pontos, quando a gente vai começando a ligar esses pontinhos, a gente vai vendo, né, que são fatores muito importantes para o desenvolvimento de cada civilização, de cada povo, né, dos costumes, né, que é oferecido. Então, se um lugar eu tenho, vamos supor, certas plantas, certos alimentos que são oferecidos ali, automaticamente aquela cultura vai sendo influenciada por essas coisas que o ambiente oferece. Né? Então, ó, uma vez que para existir a arte do Egito precisava de um lugar urbano para acontecer. Logo, ela acontecia nos túmulos, né, que são as pirâmides, nos templos, na cidade, em grandes esculturas, né, e nos artefatos que tinham extremos significados, né, desde decoração até mesmo religioso. E aqui eu coloquei, né, umas pinturas de 4.000 anos encontradas na tumba da sacerdotisa Repet, né, que representam a sociedade da época. É lógico que o Egito tem mais de 3.000 anos, tá, gente? Quando eu falo 3.000 anos, é que foram 3.000 anos sem mudar, tá? Porque tiveram ali momentos em que houve, né,
mudanças, né? O Egito passou por unificação, depois parou, depois uniu, né? Então, nesses movimentos, né, houveram tentativas de algumas mudanças, né? Mas foram 3.000 anos sem alteração, né, na sua forma de representação artística, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito assim em mente quando a gente se fala, né, da arte egípcia, é que ela não tem como objetivo, né, de uma arte para ser admirada e provocar deleite, né? Então, assim, ainda, né, desde a pré-história lá, quando a gente vem estudando os movimentos artísticos, ainda não se tem, né, uma arte que é para você olhar e admirar, né? Isso vai vir mais no Renascimento, que você vai, né, ou mesmo em Roma, quando você tem para causar uma certa admiração de um imperador, disso ou daquilo, né? Ela é uma arte produzida para um morto, tá? Ela era feita para ser uma coisa de instrução, uma representação, tá? Então, ela era feita para se manter viva uma cultura. Então, assim, por mais que ela tivesse nas paredes dos templos e tal, era como se ela era feita para que quando o morto retornasse, né, ele batesse os olhos naquela arte e ele se lembrasse de toda a história, de como que eram os costumes do Egito, de onde ele estava. Então, era algo para se manter vivo, né? As imagens das paredes, como esculturas, os desenhos dos servos, de familiares, das criações, tudo era relatado naquelas inscrições, né? Os escravos, né? Eram todas para fornecer à alma no outro mundo tudo que ela possuía aqui em vida, né? Ela era feita para glorificar os reis e os deuses, né? Então, ela estava muito ligada à política, à religião, à vida após a morte, né? Não era algo para você entrar igual para nós. Hoje, essa arte egípcia, ela serve como instrumento de estudo, né? E de admiração. A gente entra e a gente fica admirado com tudo que aquela civilização produziu. Mas para eles, naquela época, era algo de instrução, algo para se manter vivo, né? E uma coisa muito importante é que muito tempo atrás, né, quando um homem de posses ou um rei ou um faraó, né, lá falecia, né, tudo que ele tinha era sacrificado. Então, costumava sacrificar seus servos, sua família, para que fosse tudo com ele para o túmulo, né? E às vezes, assim, eles chegaram à conclusão que não precisava de fazer isso, não precisava de matar todo mundo para enterrar com ele, né? O que eles começaram a fazer? E começaram a oferecer as imagens e as estátuas, né? No lugar dos seus servos, no lugar da sua esposa, né, no lugar dos seus filhos, porque não precisava de fazer uma chacina, né, uma crueldade dessa, né, para que quando a pessoa, né, retornasse lá, chegasse no outro mundo, ela visse que tava tudo que ele tinha estava ali, né? Então essa arte ela veio também para substituir esse costume, né? Então, eles começaram a fazer essas pinturas, oferecer estátuas, né? Imagens no lugar do que ele já tinha. Então, por isso que às vezes você tem as criações pintadas, né? Se ele gostava de caçar, ele era um bom caçador, eles faziam as pinturas dos momentos de caça, dos momentos de guerra, as glórias que eles, né, que ele tinha, a esposa, os filhos, então tudo passou a ser pintado, né, para que pudesse substituir esse costume, desculpa, né, muito cruel. Aqui eu trouxe, né, a gente vai ver as pirâmides na parte 2 mais detalhada, mas como que era feita, né, o esquema, né, de uma pirâmide com essas grandes salas. Então, a gente tinha aqui, né, a Câmara do Rei. Aqui eu trouxe um esquema em 3D, que fica um pouco mais fácil. Esse site aqui, ó, é muito bacana, porque é um estudo que eles estão fazendo, chama Scan Pyramids.
né, eles fizeram, né, o escaneamento da pirâmide de Gizé e eles têm conseguido entrar e entender como que ela foi construída, todas as passagens, é muito interessante. Se depois vocês colocarem aí no Google, vocês vão entrar lá no site, tem vários vídeos, é bem bacana de assistir. E aqui, ó, é a Câmara do Rei, nós temos a grande galeria, aonde ficava enterrada a rainha, né? A Câmara Secreta, onde geralmente tinha vários tesouros, né? Então, era toda construída, né? E tudo isso era muito pintado, muito decorado, justamente para esse morto, né, entender e ter acesso a todas as informações da vida dele aqui em vida. Opa. Né, e aqui, ó, é um exemplo, né, a sala do túmulo de Saremput II, né, em Aswan, no Egito, né, e a tradução dessa inscrição aqui é abençoada no serviço de Satet, né, senhora da Elefantina e de Nekbet, né, Naburi Nakat. Nabur Nakat é o outro nome que era dado a Saremput, né, então todas essas inscrições, todas essas pinturas, né, foram, né, uma das coisas que contribuiu, né, para a preservação foi justamente, né, todas essas passagens ser muito bem construída e ficar, né, abrigado da luz e das pessoas, né? Embora a gente tenha aí vários períodos, né, da história em que houve vários saques e até hoje o Egito tem processos, né, contra vários países na Europa para que eles devolvam, né, vários tesouros que foram encontrados nas pirâmides para o Egito. E toda a arte, né, como a gente já viu desde lá da história da pré-história, ela tem um objetivo, né? Seja ele de cura, seja ele de informar, igual a gente tinha lá na pré-história, né? Que vários povos utilizavam de arte para curar, para afastar os maus espíritos ou para explicar às pessoas, né? Numa tentativa de se entender o que era o que estava acontecendo no mundo dos sonhos, na realidade, o que encontra lá fora. Então, toda arte, seja ela do que hoje nós entendemos como um povo, né, mais primitivo, por estar numa era em que, né, nós não tínhamos tantas informações conectadas como nós temos hoje, né, até hoje, né, na arte contemporânea, tem um objetivo, né, nada é feito assim, de graça. E às vezes até o querer fazer de graça ali por trás tem um objetivo. Mas a arte egípcia, ela tinha uma finalidade muito própria, né, que era, igual eu falei, de preservar tudo que o faraó possuía com a maior clareza e permanência possível, né? Então, eles tentavam ser assim o mais didáticos, né, que eles conseguiam, e o que importava para eles não era nem a boniteza, né, não era nem a beleza, mas a plenitude do que era feito, né? Então, eles tinham muito mais a intenção de ser didáticos, né, de ser pleno, né? Como se diz, a pessoa tem que bater o olho ali, ela tem que entender o que está escrito, o que está falando ali, do que ser algo belo, do que ser algo grande. Por exemplo, diferente lá quando a gente vai ter na arte clássica, né, que a gente já tem aquela, né, no renascentismo, no barroco, que é bater o olho e causar um certo medo ou causar um certo drama, né, aquelas luzes dramáticas, então tudo ali já era muito bem pensado. Não, aqui é diferente. O cara tem que bater o olho, entender o que tá falando. Olha, eu tinha tantas cabeça de criação, eu tinha mulher, eu tinha tantos filhos, eu era um rei de não sei aonde, entendeu? Então, ele tinha o objetivo dessa informação, né? Aqui é uma porta de madeira, né, lá do túmulo de Exire, né? Olha a data, ó, 2778 anos, né, antes de Cristo, né? E tá lá no Museu Egito do Cairo, né? Ó, a porta tem 1,15 m de altura. Então, olha só como que foi esculpido, muito bem entalhado. E aqui a gente já começa a notar, eu já vou começar a falar para vocês do princípio da frontalidade, tá? Ó, as pernas sempre na lateral e o tronco sempre virado para frente.
né? E, além disso, né, um outro propósito aí da arte egípcia, né, além de ser super didática, né, para aquele que já estava lá no mundo sagrado, era o intuito de, igual eu falei, de representar, que era muito mais importante, né, em sua totalidade, né? Tudo, né? Mesmo que tudo não se cumpra, né, dentro dos moldes realísticos de perspectiva, de ângulo, né, que seja algo assim muito fiel, né, ao que o nosso olho enxerga, né, e formas, mas tudo que tinha que ser representado a partir do ângulo mais característico, né? Então aqui, ó, por exemplo, um corpo humano, a cabeça, né, geralmente era mais fácil ser vista de perfil. Então, quando você vai desenhar um rosto, né, às vezes é mais fácil você desenhar ele de perfil do que você desenhar a perspectiva de um rosto, principalmente por causa do nariz, né? Quem desenha aí ou quem tá começando a desenhar sabe que desenhar nariz é uma das coisas mais complicadas que tem, porque geralmente é um jogo de luz e sombra, né? Principalmente quando vai fazer pintura realista, desenho realista e tal, né? Então, para eles era muito mais fácil desenhar de perfil, que é uma linha contínua, né? Do que você desenhar os dois olhos de frente, né? Com o nariz e a boca. Às vezes a expressão também fica mais complicada você desenhar de frente. Então, tudo era, já começa assim, como facilitar uma pessoa entender no outro mundo, né? E aqui, ó, o tronco de frente. Então, aí já é o contrário, né? Você desenhar um tronco de lado, às vezes é mais complicado, então a gente desenha ele de frente, com os braços e a cabeça, né, ligados a ele, e os braços são vistos melhor de lado, né? Então, por isso que eles são pintados de forma lateral. Gente, isso aqui é como eles entendiam o que era mais fácil, tá? Desse jeito, ó, nota-se que os egípcios pintavam aquilo que eles julgavam importante, tá? Então, o que que é importante para eles? Qual é a mensagem que eles queriam passar, né? Pois um braço cortado pela perspectiva não poderia levar as oferendas ao morto. Então, quando às vezes a gente vai desenhar um corpo em perspectiva, dependendo do ângulo, né? Eu vou ter só um pedacinho do meu braço aparecendo, né? Numa pintura, ou às vezes ele nem aparece, ele fica escondido, né? Para eles era muito importante ter os dois braços aparecendo, para que eu pudesse ter essas ações, né, sendo realizadas àquele que morreu, né? Então era sempre, tudo era pensado no morto, né? Tudo como facilitar a vida do morto. Esse era, né, o principal, né? E aqui, ó, a gente vai ver, né, o princípio da frontalidade, principalmente nos olhos. Por mais que eu tenha, né, igual aqui, deixa eu ver aqui, dá para eu desenhar. Um olho desenhado de lado, né, num perfil aqui, ó, vou desenhar rapidinho aqui para vocês, né? Aqui eu tenho a boca, né? Geralmente a gente desenha o olho assim, certo? Para os egípcios, né, o que eles faziam? Aqui em cima vai aparecer. Eles desenham, né, o rosto aqui assim, e o olho, ele é como se ele fosse um olho visto de frente, né? Ó. Esse é um olho visto de frente, esse é um olho visto de perfil, né? Ó, aqui é o cílio direitinho. Então, ó, para o egípcio, ele desenha o olho visto de frente, né? Nunca um olho visto de perfil, né? Então, por mais que nós tenhamos aqui, ó, imagens vistas de perfil, o olho tá sempre na vista frontal, tá? Aqui é o que a gente viu do tronco, ó. O tronco aqui, eu tenho, eles faziam até a bundinha aqui, ó. Mas esse tronco, né? O tronco é essa parte superior, ele tá todo virado para frente. Os dois braços, né? Porque num corpo de perfil, eu tenho aqui cabeça, né? Ó, aqui o tronco, as pernas, aqui é uma representação, tá, gente? E o pé. Aqui, teoricamente, apareceria só um braço, nariz, olho.
o que que eles faziam? Eles desenham a cabeça, o olho de frente, né? Eu acho até mais complicado. O tronco, né? Com os bracinhos aqui, ó. E as pernas, né? Então, esse tronco fica meio, né? Todo, é como se a pessoa sofresse uma rotação e as pernas virassem para o lado. E sempre os dois pés, ó, tá? Então, esse é o princípio da frontalidade. Então, sempre o tronco virado para frente, ó. Aqui, acho que esse é o Anubis, né? Ó, os braços, sempre os dois braços aparecendo, porque aquela coisa das oferendas, né? E os pés. Aqui a teta lateral, as pernas, né? Mas os pés sempre aparecendo. O olho sempre na vista frontal, embora a cabeça esteja de perfil, tá? Então, aqui eu coloquei essa figura justamente para a gente entender que esse olho, ó, na vista frontal, ele é o mesmo olho visto em todas essas pinturas laterais aqui, tá bom? Então, esse é um dos princípios aí, né, da arte egípcia. Por mais que a figura esteja com o rosto na lateral, os olhos sempre estão representados de forma frontal, né? Aqui, ó, de modo que o espectador ficasse de frente com o olhar da representação. Então, eles tinham essa coisa. Por que isso? Né? É como se, mesmo que a pessoa estiver olhando de perfil, ela tá te olhando aqui, né? Como se o espectador estivesse olhando de frente para a pessoa, né? Olha aqui, ó, outro exemplo aqui, tá vendo? Né? Aqui é um banquete, então, ó, por mais que essa moça ela esteja de costas, o tronco dela tá, né, todo virado para a tela, né, de uma forma frontal, né, embora seja a parte posterior dela que esteja sendo representada, né? Ó, os dois braços com oferenda, né, que é um banquete, então provavelmente é uma bebida, né, para que elas entrem aí em algum estado de embriaguez, né, para entrar em contato com algumas divindades e tal. Ó, e o que tá escrito aqui é faça um dia feliz. Então, ó, sempre, ó, a representação dos troncos virado de frente, mesmo que as pernas estejam de perfil, tá? O pé aqui, ó, olha onde tá a ponta do pé aqui, ó, o pé sempre tem que estar aparecendo, tá? Ó, proporcionalmente, se essa perna não tivesse aqui, olha o tamanho do pé dessa mulher, tá vendo? Ó, se eu completar aqui, né? Mas eles têm que pôr a pontinha do pé aparecendo, ó. É como se a perna dela tivesse aqui e o pé tivesse aqui, tá? Então, ia ser um pezão, tá? Mas apareceu, é a mesma coisa aqui, ó. A perna dela como se tivesse, ó, né? É até difícil, né? Como se eu tivesse apoiado aqui, tá? Então, sempre aparece os pés, os dois braços completos, né? O tronco virado para frente, o rosto na lateral, mas os olhos sempre na frontal, como se estivesse olhando, né, o espectador. É como se tivessem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como assim? Esse olho frontal, ele tá olhando o espectador da cena, né, da tela, da pintura, mas ao mesmo tempo é como se a lateralidade ela tivesse conversando com essa moça, né? Então é como se ela estivesse olhando para quem está falando com ela e ao mesmo tempo ela tá olhando para o espectador da cena, tá? Então, vixi, cadê? Apareceu. Então tem essa coisa aí, tá? O título dessa arte é Mulheres em um Banquete, tá? Por que que eu coloquei aqui? A arte egípcia, ela existe muito, como se fala, são reproduções para serem expostas em museu. Isso aqui estava pintado, né, lá na tumba, né, aqui, ó, na dinastia, tá? Aí vários artistas vão lá e copiam o que tá lá pintado na parede e é levado para um museu. Então, ó, foi quem fez essa releitura aqui, né, que é
idêntica ao que tá lá, né? Tem um nome, só que agora eu esqueci, né? É a Nina Degares Davis, né? De 1881, né? Ela faleceu em 1965, né? E aqui, ó, a pintura original é da dinastia de 18, né? No reinado de Tamsés III. E aqui, ó, a geografia original tá lá em Tebas, né? No Egito. Então, existia isso, né? Na época, quando eles começaram a descobrir essas pinturas, vários artistas iam lá, né? Faziam uma pintura idêntica, né? Para ser levada para um museu e exposta a um museu, tá? Então, vamos lá. E o que guia a arte egípcia, né? É a palavra representação, né? Representar é diferente do que retratar. Ah, mas eu não quero trazer para o morto que ele tinha. Sim, né? Mas nós vamos trazer para o morto de uma forma representativa, né? Representar, né, é trazer a memória, né? Eu vou simbolizar, né? Por isso que nós temos os hierógrafos. E a minha língua sempre trava quando fala essa palavra. Eles tinham, né, muito essa coisa de trazer a memória, né, de representar por símbolos, signos e significados, né? Isso é tão importante, né, na nossa cultura, que a comunicação, né, a propaganda, ela trabalha muito isso, né, com a questão da semiótica. Então, digamos que o berço da semiótica pode ser até considerada aí a arte egípcia, né? Porque nós temos muitos símbolos, nós temos muitos significados, signos, né? Atrás de muitas mensagens, né? Então, ó, eles representavam o mundo conforme eles dominavam as suas técnicas, né? E retratar vem da palavra retrato, né? Semelhança, algo representado, né? Digamos que copiado com exatidão. Então, para eles não era importante ter essa exatidão realística, né? Para eles era muito mais importante trazer a memória, refrescar a memória daquele que já se foi, tá? Então, ó, o tamanho de cada desenho, então isso aqui é muito importante para vocês identificarem nas pinturas egípcias, né? Também tem um significado bem grande, né? Quanto maior uma figura, né, dentro de uma pintura, maior, né, mais importante era na vida daquele que estava sendo contemplado, né? Então, eu vou mostrar no próximo slide aqui, por exemplo, um túmulo de um homem importante. Então, a esposa dele era um tamanho grande. Os filhos iam diminuindo, né? Então, o mais novo era pequenininho, aí tinha, vamos supor, o herdeiro, ele já vinha um tamanho maior, né? Se ele tinha um conselheiro, mas ele estava ali abaixo da esposa, ele já tinha um tamanho, assim, abaixo da esposa, né? Então, aí tinham os escravos, os animais, então eles tinham essa coisa de ordem de tamanho, tá? Ó, aqui eu trouxe pra gente entender. Então, ó, aqui, ó, chama facsímile, tá? A palavra que eu tava tentando trazer. Então, vários artistas fizeram o que a gente chama de facsímile, né? Que são essas pinturas, né? Idênticas às que estavam lá nas paredes dos túmulos para serem levadas para os museus, tá? Então, a gente tem aqui, ó, banquetes aconteceram durante os funerais, então era normal, né? Ter essa coisa de banquete, né? Um faraó morria, fazia uma comemoração, né, algo feliz, né, digamos assim, não porque ele morreu, mas era um evento, né, ó, como o belo Festival do Vale. Os convidados em banquetes são geralmente representados com roupas finas e joias elaborados em um estado de eterna juventude. Então, como para o egípcio, né? A eternidade, ela era a palavra ali que contava, né? Ser eterno. Então, ser jovem, forte, né? Era muito importante. Então, quando eles representavam, né? Eu falei assim, olha,
digamos assim, morreu o faraó. Aí, digamos que a alma dele volte, encontre as pinturas, digamos que ela disse assim, olha, o senhor morreu, mas tudo bem, olha só, tá todo mundo jovem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo aqui em estado de comemoração, né? Então, ó, aqui mostra da direita, né? Aqui, na cena do banquete, né? Então, para a parte da esquerda aqui, isso aqui é o que eu peguei lá da legenda do museu, tá, gente? Isso aqui tudo tá lá no site do Museu Metropolitano de Nova York, tá bom? Retrato falecido, então essa figura maior aqui, digamos que é o rei que morreu, né? Ele tá, ó, recebendo vinho, né? Com seus familiares imediatos. Então a gente tem as esposas, né? Ó, a figura feminina, ó, Renefut, né, que é a sua esposa ou irmã, então não sabe, né, se é esposa ou irmã, que lhe entrega uma tigela de vinho com as palavras beba e faça um dia feliz. Então, é essa inscrição aqui, ó. Tá? Ó, olha as mãos sempre oferecendo alguma coisa, tá vendo? As mãos sempre pintadas para que elas possam oferecer alguma coisa. Os participantes muitas vezes consumiam uma quantidade excessiva de álcool durante essas celebrações. Então, nós temos aqui o que poderia ser uma filha, tá? Então, sempre essa questão do tamanho, ela vai ser muito importante, tá? Ou pode ser uma escrava, né? Que tá aqui de dama de companhia para a esposa, ou não sabe se essa é a esposa ou a irmã, tá? Então, essa questão do tamanho também mostra a hierarquia que existe. Então, vamos lá. Segundo Gombrich, né, uma vez aprendida essas técnicas e convenções, os escultores, né, que eles eram denominados, né, das pessoas que mantêm vivo, né, aqueles que mantêm vivo, esculpiam estátuas em substâncias duras, né, então geralmente eles usavam o granito e o diorito, que são pedras extremamente duras, né, sentadas ou de pé. As esculturas geralmente elas não possuíam partes protuberantes, né, para evitar quebras. Então a gente sabe que, né, pela física, o material quando ele é muito dúctil, né, que ele é muito duro, ele nem sempre ele é resistente à queda, né, justamente por ele ser muito duro. Então eles evitavam fazer quinas, né? Então geralmente elas eram sempre arredondadas, né? Justamente para não se quebrar facilmente, tá? Então, elas tinham essas quinas assim, tudo muito arredondada, tá? Elas não tinham muitas quinas para que não houvessem quebras, né? Aqui a gente tem a cabeça de granito preto, né? Figura do tamanho real de uma rainha ou divindade, né? Usando um adorno estriado ao longo, né? Com o uréu na testa. A gente vai entender o que é esse uréu aqui, tá? Né? Então, o uréu é o adorno em forma de serpente usado nas coroas dos deuses do Antigo Egito, né? Como título aqui de soberania, né? Então, pode ver que eles têm sempre esse uréu, né? Que é essa serpentezinha, né? Aqui é a máscara do Tutankhamon, né? Ele tinha esse uréu também. Segundo um dos textos das pirâmides, Deus Geb deu à cobra do faraó o direito de ser a mantenedora legítima do trono do Egito, né? Então era a cobra que, segundo as inscrições, né, do tempo de Tutemés III e Ramsés II, né, ela destruía os inimigos reais. Então era a cobra, ela era como se fosse uma proteção, né, aos deuses, às divindades, ao faraó, né, que ela era quem destruía qualquer ameaça, né, que pudesse chegar ali. Então toda divindade, né, a rainha, o rei tinha esse uréu, que é esse adorno, né, com essa cobra. Então aqui a gente tem a máscara, né, do Tutankhamon, né, de 1352 a.C., tá lá no Museu do Cairo e ela é confeccionada toda em ouro, tá, gente? Então aqui, ó, a gente pode ver a cobra, tá? O olho, né, frontal, e eles tinham uma simetria, gente, ó, muito boa, tá? Se a gente traçar uma linha longitudinal aqui, né? Uma das formas que a gente analisa a arte é fazendo esses cortes, tá?
principalmente para se traçar, ver a simetria. Então, a gente consegue, né, ver que eles tinham essa coisa da simetria muito certinha. Justamente, né, os caras estudavam muita matemática, muita engenharia. Então, isso era levado, sim, para a confecção de arte. Olha como que é muito bem feito, muito bem confeccionado isso daqui, tá? Tinha um trabalho de metalurgia muito bom. Então, ó, gente, como o Egito é muita coisa, vocês podem estar assim, ah, você não tá falando das esculturas, ah, você não tá falando disso. Vai ter a segunda parte, tá? Calma, vai ter mais coisa. É porque, tipo assim, é mais de 3.000 anos, gente. É muita história, é muita coisa, né, para falar só numa aula. Então, vamos lá. Quais são as cenas? Né? Geralmente, a gente tem cenas de caça, né? A gente já tinha visto lá em arte mesopotâmica, né, para mostrar a coragem dos homens. Então, era muito comum ter cenas de caça, né, além de muita natureza, e os deuses, né, sempre presentes ali, ó. Então, aqui a gente tem cena de caça, né, aqui os escravos, os servos, aqui nós temos, né, o trabalho de agricultura, né, e toda a arte egípcia, ela seguia, né, um padrão, né? E todo artista, desde muito novo, ele já tinha que aprender esses padrões, né? E assim que ele aprendia tudo, né, que o seu conhecimento já tivesse com tudo aquele padrão feito, acabava ali, né? Ele não tinha muito, né, o que complementar, porque era sempre naquele padrão, tá? Então, igual eu falei, quando teve a unificação lá do Egito, houve algumas tentativas, né, de ampliar esse, né, de ampliar um pouco, modificar a forma como eram feitas algumas esculturas, algumas pinturas, mas depois retornou para os padrões antigos, tá? Então aqui ó, nós temos cenas agrícolas, né, na tumba de Nakht, né? Cenas agrícolas no tumbo, né? Aí a gente tem aqui, ó, a têmpera sobre papel, né, por Lancelot, né? Mais uma vez um facsímile, tá? E tá lá no Museu Metropolitano de Nova York, tá? Isso aqui eu tirei no site da Enciclopédia Britânica, que tem muita coisa, muitas pinturas, né, da arte egípcia. E aqui, ó, de todos os princípios do Oriente Antigo, né, em especial da egípcia, né, o mais característico, eu falei, é a frontalidade. Então, a frontalidade, ela acontecia tanto nas pinturas quanto na escultura. E aquela lei que governa a representação da figura humana, em que seja qual for a posição, então vamos lá, ó, o corpo é representado, toda a superfície do tórax está voltada para o espectador, de tal forma que a parte superior do corpo é divisível por uma linha, né, vertical, em duas metades iguais, igual eu falei, a questão da simetria. Aqui temos, né, o Akhenaton. Essa escultura está lá no Museu de Alexandria, no Egito. Ó, aqui a serpente, igual eu falei para vocês. Então, ó, tanto na pintura quanto na escultura, a gente tem aqui, isso aqui é a linha de corte, tá, gente? Essa linha é padrão. A gente tem a questão da simetria e da frontalidade. Então, ó, é simétrico, sempre o corpo volta o tórax para frente, os braços sempre aparecendo. E na escultura a gente ainda vai ver a questão da posição, sempre em pé ou sentado. Ó, o tronco, embora ele tenha feito um biguinho aqui, ó, mas se você for parar aqui, o tronco tá todo voltado para frente, tá? A cabeça de perfil, o olho voltado para frente e as pernas e os braços de forma lateral, mas ambos representados na pintura, tá? Ó, e por que os dois braços mesmo? Porque com dois braços eu posso oferecer, né, as oferendas. Então, ó, sempre os dois braços aqui, né? Além da frontalidade, a arte egípcia também possui outras características bem estereotipadas, como a regra que as pernas de uma
de uma figura, elas sempre devem estar desenhadas de perfil, então você nunca vai ver, né, aquele pezinho desenhado dessa forma, tá? Sempre o pé é desenhado lateralmente, beleza? E ambas têm que ser mostradas pelo lado de dentro, tá? Então, os dedões, né, eles sempre vão estar... Aqui tá aparecendo, não tá dando para riscar, ó. Sempre o lado de dentro. Então, você pode ver aqui, tem até um moinho, ó, tá? Então, sempre o dedão vai aparecer. O lado de dentro do pé sempre aparecendo, tá? A perna que se move e o braço estendido sempre devem ser os mais afastados do observador, tá? A fim de evitar sobreposição. Então, o que eles evitam de sobrepor os braços, eles fazem, tá? Sempre uma sobreposição muito pequena para que não atrapalhe a oferenda, aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está que está se tentando explicar ali na pintura, tá? E por fim, é sempre o lado direito da figura retratada que fica voltada para o observador. Então, sempre o lado direito é o que está voltado, né? Digamos, para quem está observando a tela. Então, sempre são os olhos direitos que são pintados, sempre são os braços direitos que tá sempre aparecendo, mesmo que a pessoa esteja virada do outro lado, tá? É o princípio da frontalidade deles. Ah, por quê? Para eles fazia sentido naquela época que o morto, ao entender dessa forma, iria ficar mais fácil, tá? Que é o rei Anubis, né? No túmulo de Haren. Como é que é? Haren-Hab, tá? Aqui outra facsímile, ó, copiado de uma parede no túmulo de Horembeb no Museu tá? E tá lá no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Então, igual eu falei, não se tinha como levar, né, as paredes para o museu. Então, muitos artistas na época, né, esse aqui foi feito em 1910, né, ia lá e copiava exatamente do jeito que tá na parede, com os mesmos tons, com a mesma cor, tudo direitinho para que fosse levado para os museus, tá? E aqui, ó, é o que eu falei. Embora as regras da arte egípcia, né, a arte egípcia tenha sido, né, muito rígida, na 18ª dinastia, no período do Novo Reino, né, após uma invasão, o rei Amenófilis, né, IV, afrouxou um pouco as regras estéticas. Então, teve sim uma tentativa, né, de fazer algo diferente, de tentar algo novo na arte egípcia, né? Da arte que era até então produzida, né? Foi quando foi feito o busto naturalístico, né, de sua esposa Nefertiti, né? O famoso busto da Nefertiti, né, em 1360 a.C. Então, se vocês observarem, esse busto, ele realmente difere um pouco da arte que até então vinha sendo produzida, né? Então, olha bem essa escultura e olha bem essa, né? Essa aqui já está muito mais próxima de uma escultura realística, né? O formato do nariz, o formato da boca, né? O olho, a sobrancelha, a questão da maxila, né? Então, você já tem algo muito mais próximo, né? Ó, já tem até um pouco mais de ponta, né? Assim, de angulação, né? Menos, digamos que arredondada do que aquelas outras que vinham sendo produzidas até então, né? Só que aí não durou muito tempo, né? Já no reino de Tutankhamon, né? A velha ordem já tinha sido estabelecida de novo, né? E aí voltou às regras que eram utilizadas até então, né? Então, esse busto, né? Tá lá no Museu Egípcio, né? Lá em Berlim. Eu não sei se esse busto é uma das peças que está no processo, tá? Tem muitas peças na Alemanha também que o Egito pede para que retorne ao Egito, tá? Então, eu não sei se esse busto está incluído aí nesse processo, tá? Mas a gente percebe que essa forma aqui já é um pouco diferente da que vinha sido produzida até então. E aí nós temos
as pirâmides, né? Além das grandes pirâmides feitas em blocos de calcário, né? Cada uma pesava aí meio de 2,5 toneladas, né? Cada bloco, né? Os egípcios ainda desenvolveram a questão da mumificação, né? E as esculturas em ouro, né? O simbolismo da cor era justamente por remeter ao deus Sol, né? O Sol era muito importante na cultura egípcia, né? E o verde na pele de Osíris, né? E representava o seu renascimento. O vermelho era usado, né, em invocações. E no antigo reino, as mulheres tinham a pele, era representada por ter a pele mais clara, né? E os homens com a pele mais escura, tá? E a gente vai entender na próxima aula, eu trouxe por que a Osíris tinha a pele verde, tá? Era uma questão aí da morte, justamente porque quando a gente morre, a pele vai ganhando aquele tom mais esverdeado, tá? Mas eu vou trazer com mais detalhe para vocês. E aqui eu tenho o sarcófago, né, de uma múmia e a múmia da princesa, né? Aqui faltou o T maiúsculo, não saiu. Tinita, tá lá no Museu Britânico em Londres, e aqui uma múmia egípcia muito bem preservada. Olha o trabalho que eles tinham, muito esmero para mumificar um corpo, tá? Muito bem preservada, né, do período ptolomaico, né? O nome da pessoa mumificada foi escrito às pressas e pode ser lido como, não sei se é Pacheri ou Nino, né? Essa múmia, ela é muito bem preservada e tá lá na coleção do Louvre, em Paris, tá? Essa aula vai terminar aqui, né? Pode ver que aqui acabou. E, opa! E nós vamos voltar, tá? Na próxima aula com a parte 2. E aí eu vou trazer, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou trazer, né, mais detalhes, as questões de cor, temática, né, alguns aspectos da construção civil, como que essa arte era colocada. Então aqui foi mais uma, digamos que uma grande introdução, né, dos princípios da frontalidade, por que era feita, a função, qual que era o objetivo, tá? E a próxima aula a gente vai vir com essas questões que eu já falei. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não dê, por favor, curtam, né, essa aula aqui para apoiar o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho, pensando em como ajudar vocês de uma melhor forma possível, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, sempre respeitando, né, o colega, o nosso trabalho, né? Eu acho que tem jeito e formas de se falar, né? Desde que se tenha educação, tá? Então, um grande beijo para vocês. Eu espero vocês todas as sextas com a aula de História da Arte. Um grande beijo e fui!